dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Paulo, até às 9h05 é contigo. Obrigado, Dilma. Bem, pessoal, mais uma vez, mais um grande evento aí de safras do mercado. A AgroWeek agora com a parte do milho. Infelizmente, pela sequência de palestras, nós temos aí 30 minutos, né? Então, vamos tentar resumir tudo o que vai acontecendo no mercado de milho nesse momento e o que nós temos aí para o 22 e já começando a falar do 23, certo? Bem, os primeiros pontos. O Marco Antônio vai fazer aí a sua explanação no final do dia, no final do evento. Certamente vai trabalhar o ponto que é o Laninha, né? O que nós estamos vivendo nesse ano, e parece que nós ainda vamos viver com Laninha ao longo de todo o ano, né? E isso envolve a safrinha brasileira, né? Envolve o desenvolvimento da safrinha nos próximos 90 dias, por enquanto está indo tudo relativamente bem, mas temos ainda 90 dias de clima pela frente. Depois, a questão de juros americanos e eleições brasileiras, nós temos um ano difícil, né? Uma curva de juros agora bem definida pelo Banco Central americano, né? Que isso fortalece juros americanos e dólar no mercado internacional. Então, esse movimento cambial pode ser um movimento mais passageiro para o Brasil e dependemos ainda do nosso resultado eleitoral no segundo semestre. Agora, os mercados começam a observar um pouco mais a safra americana, né? Então, agora, com a Ucrânia plantando ou sem Ucrânia plantando, o que realmente interessa para o mercado internacional é se a safra americana vai ser perfeita nesse ano, se a área vai ser maior, se a área vai ser menor, se as condições de clima vão ser bons, né? Então, este ponto é que deve pesar muito no mercado de milho daqui para frente. Além dos fatores já presentes, como o petróleo hoje sustentando de novo nos $115, um preço altíssimo, né? Isso sustenta aí preço de etanol, sustenta demanda de milho para etanol, então esse é uma variável muito importante. Depois aí o próprio preço do trigo, que tem a ver diretamente, não necessariamente com a guerra, mas com as sanções que estão sendo colocadas à Rússia pelo Ocidente. Então nós temos agora clima americano e clima na safrinha como os pontos nevrálgicos aí para o mercado de milho interno e externo. Isso tudo determina preço de exportação. Então é importante nós frisarmos, né, que com essa safrinha que vem se desenhando pela frente, nós vamos precisar muito da exportação para retirar aí 35, 40 milhões de toneladas do mercado brasileiro novamente. Então nós queríamos só citar a questão cambial, né? Nós estamos aí com o dólar no mercado internacional no nível mais alto desde março de 2020. É um movimento agressivo de alta de dólar, mesmo sem um forte aumento de taxa de juros americana, porém, o Banco Central americano sinalizando altas nas próximas 6 reuniões do Banco Central, mas ontem ele comentou que pode ser que alguma reunião tenha que aumentar mais de 0,25 para controlar os índices inflacionários. Então, vem aí juros, vem dólar forte e, naturalmente, isso pode impactar sobre o câmbio brasileiro no segundo semestre. O câmbio rompeu esse dos 4,90 ontem, né? Que era uma barreira importante, tecnicamente falando. Foi lá testar um suporte menor, que era o 4,83, e quebrando 4,83, o próximo grande suporte é 4,60. Então, esse é o movimento de entrada de dólares, né? O Banco Central brasileiro subiu a taxa de juros muito agressivamente, não havia necessidade de subir toda essa parcela de juros e ainda mostrou que na próxima reunião do Copom subirá mais um ponto percentual a taxa de juros. Então, com isso, você tem uma taxa de juros no Brasil hoje que é praticamente a maior do mundo,
E, naturalmente, os capitais estão vindo absorver esses recursos, aproveitar esse investimento em renda fixa, né? E isso atrai capitais, entra dinheiro no país, e essa entrada de capitais sobrevaloriza o real, né? Então, nós temos essa banda agora, que se confirmar hoje o câmbio abaixo de 4,83, nós teríamos uma banda de curto prazo de 4,60 a 4,90. Só que vocês precisam ter uma boa noção que o segundo semestre é um segundo semestre de juros mais pesados no mercado internacional, bem como uma eleição brasileira que será dificílima. Todos os anos nós temos movimento agressivo no câmbio, todos os anos de eleição, né? Nós temos movimento agressivo no câmbio, e esse ano não será diferente, né? Então, essa sobrevalorização, ela pode dar lugar, sim, a um movimento mais especulativo com saída de dólares do país com as eleições brasileiras. Bom, o câmbio é muito importante, né, gente, porque ele nos ajuda ou não a formar o preço da nossa safrinha aí nos portos. Em anos de preços quase recordes no mercado internacional, esse câmbio é um ponto que equilibra um pouco ou desequilibra ainda mais os preços de mercado interno. E hoje é importante nós entendermos onde é que nós estamos, né, com os preços internacionais. Não é só no milho, né, na soja e no trigo também os preços são máximos. O milho está aí atingindo $7,5, $7,60, o preço mais alto desde a grande quebra de safra em 2012. Então, nós já estamos com preços muito altos no mercado internacional. Então, aí nós precisamos entender muito bem os efeitos disso sobre o que vem pela frente, né? Os preços são altos para todos, e parece natural que todos tentem plantar mais milho nas próximas safras para reequilibrar esse quadro, inclusive o produtor norte-americano. Esse é um estudo que eu colei aí de uma empresa americana, que divulgou esse estudo na semana passada, que ele mostra a margem operacional do produtor americano né, para essa safra 2022, essa que eles vão começar a plantar agora no final de abril. Eles estão mostrando que a margem operacional de $400 a $500 por acre, hoje é a melhor margem operacional desde 2013. Então, agora nós temos um relatório importante na semana que vem, que é o relatório de 31 de março, relatório que realmente interessa, que é o de intenção de plantio. Então, vocês precisam esquecer de tudo que vocês viram até agora, aqueles dados do Fórum do USDA que não servem para muita coisa, né? E prestar atenção neste relatório de 31 de março, que ele pode trazer coisas diferentes do que até agora o mercado viu. Algumas empresas de consultoria estão mantendo essa tendência para o relatório da semana que vem, de uma queda de área plantada no milho de 2 a 3 milhões de acres, e um aumento na área de soja de 2 a 3 milhões de acres. Eu, particularmente, conhecendo o produtor americano, que é um produtor de milho, $7,5 por bushel absorve qualquer desaforo em termos de custo de produção. E é muito difícil você dizer para um produtor para ele reduzir a área plantada de milho por causa dos custos de produção. Esses preços absorvem todos os custos e oferecem essas margens que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o relatório do dia 31 pode trazer alguma surpresa, ou seja, o milho não cair tanto de área quanto o mercado espera, que pode ser um fator baixista para os contratos da safra nova no exterior, e na soja pode ser até um relatório relativamente altista por uma área não tão alta. Então, vamos aguardar aí o dia 31, que é um número importante. Bem, vamos fazer um exercício, né? Se a área plantada realmente cair 2 milhões de acres, como o mercado espera, e algumas empresas de consultoria americanas esperam, a produção americana poderia ser de 373 milhões de toneladas, mantendo o consumo do próximo ano
igual praticamente ao desse ano, nós teríamos um estoque americano 2022-23 que não subiria e, além de tudo, ainda poderia ter cortes dependendo desse padrão de consumo, tá? Então, se realmente a intenção de plantio vier com corte de área profundo, como esse, o USDA vai ter que projetar uma superprodutividade para achar uma produção mais alta para essa safra 22 norte-americana. Então, agora nós começamos a trabalhar dados americanos, certo? E é isso que interessa para a Bolsa de Chicago a partir de agora, ou seja, como vai ser a área, como vai ser o clima, como vai ser o desenvolvimento da safra norte-americana, certo? A Argentina, 48 a 51 milhões de toneladas. A Argentina choveu muito bem aí desde o dia 15 de fevereiro até agora, boas chuvas, o que tinha que quebrar na Argentina já quebrou, a safra não será menor do que 48, e o governo argentino vai divulgar seus números agora no começo de abril, e esse começo de abril ele pode aí trazer um número perto de 50, 53 milhões de toneladas para a safra argentina. É um bom número, colocaria a exportação argentina entre 30 a 35 milhões e poderia fazer com que o governo argentino aumentasse o registro de exportação, hoje travado em 25 milhões de toneladas, ele poderia aumentar para 30 ou 35 milhões tranquilamente, aumentando a oferta argentina dentro do mercado internacional. Bom, a Ucrânia, gente. A Ucrânia, o ano passado, produziu uma safra recorde de 42 milhões de toneladas, já tinha aí 11 milhões de toneladas embarcadas na exportação, ou seja, dos compromissos, né? E teria aí mais umas 15 milhões de toneladas, 12 milhões de toneladas para embarcar nesse primeiro semestre. Bem, com a guerra, tudo isso foi bloqueado, os portos estão fechados, né? A Ucrânia se auto-fechou as exportações, então a Ucrânia está fora do mercado de exportação por enquanto. Então, este é o primeiro dado. E os importadores que vinham se abastecendo na Ucrânia passaram a virar as suas compras para quem tem milho disponível, que é Estados Unidos, Brasil e Argentina, certo? Então, o mercado mundial já está trabalhando essa alternativa à Ucrânia. E daqui a pouco o mercado de milho não vai nem pensar mais na safra da Ucrânia, certo? Claro que ela é importante para a região, né? É claro que ela é importante para o desenvolvimento da safra, do abastecimento regional, porém, o mercado já está procurando as 3 grandes alternativas das Américas para se abastecer. E daqui a pouco não se vai mais falar em milho da Ucrânia, né? O segundo ponto é saber se a safra ucraniana de 2022 conseguirá ser plantada. O mercado está trabalhando já com uma perda de 40% na área de milho, 50% na área de girassol, seja porque as áreas que já passaram para a Nova Rússia, ou pelas áreas que não conseguirão ser plantadas porque não tem óleo diesel, porque não tem semente, porque não tem fertilizante. Então, essas são dúvidas que agora em abril vão começar a ser divulgados. O trigo de inverno já está germinando, né, com o início da primavera, e aparentemente a Ucrânia, na área que vai sobrar para a Ucrânia, ou se sobrar a área da Ucrânia, né, ela vai voltar a exportar. Então, tenham bem atenção, né, que o grande efeito para milho desta guerra está em cima do petróleo, está em cima do mercado de trigo, e no mercado de milho, os importadores já estão trabalhando a substituição da Ucrânia, inclusive a Europa, que rompeu o seu viés ambiental, né, e liberou as importações de milho transgênico norte-americano. E isso ajudou a esfriar o mercado brasileiro nessa semana, né, porque a Europa passou a comprar milho americano e saiu do mercado brasileiro, certo? A China tem aí uma projeção de 26 milhões de toneladas de importação. Ela está tentando vender estoque de trigo, vender estoque de soja, vender estoque de sorgo, né?
mas ela tinha 8 milhões de toneladas em compromissos a receber da Ucrânia em milho. E é possível que nesses próximos 6 meses a China tenha que aparecer no mercado internacional para fazer algum tipo de compra de milho no mercado americano ou internacional. Então, o milho, gente, ele está hoje acumulando na Bolsa de Chicago entre 7,30 e 7,80, então isso não é nem alta e nem baixa, é uma acumulação, e em algum momento ele vai romper esse 7,30 ou 7,80 para determinar um novo movimento, certo? Se ele romper o 7,80, ele poderia ir buscar as máximas de 2012, né, dos 8 dólares e 10, e se ele romper o 7,30, ele buscaria 6 dólares e 80 rapidamente, tá? Bem, o que vem à frente, então, para esse milho ter um rompimento dessas máximas ou dessa mínima? O relatório de intenção de plantio no dia 31, certo? Uma área maior de milho poderia provocar um movimento de baixa, uma área menor de milho, além do que o mercado espera, poderia provocar um solavanco de alta, tanto para a safra velha quanto para a safra nova norte-americana, certo? Então, no movimento de baixa, quebrando aí o 7,30, nós vamos buscar a média móvel de 50 dias, que está no 6,80. E aí, para frente, entrada de safra argentina no mês de abril, que já está começando a colher, né? E aí entra o avanço das exportações. O clima no mês de maio, no mês de junho, para o desenvolvimento do plantio da safra norte-americana, e depois, julho, agosto, o quadro climático norte-americano no auge do verão americano, certo? A outra variável é trigo, né? E aí trigo tem a ver com Rússia, mesmo que termine a guerra, nós não sabemos como é que vão ficar as sanções, né, em relação à Rússia. Então é possível que a guerra termine, as sanções continuem em relação à Rússia e o imbróglio envolvendo o mercado de trigo permaneça, né? Trigo, petróleo, gás natural, fertilizante, etc. Então, o trigo é uma grande variável para essa sustentação do milho nesses preços altíssimos, ok? Bom, continha hoje para nós, então, a 7,55 maio, 7,30 julho, que são preços altíssimos, né? Lembrando que o preço normal do milho é 3,50, 4 dólares, com câmbio de 4,85, isso dá 101, 102 no Porto, para maio. Para julho, nós teríamos aí 89, 90 reais, né? Dependendo do patamar de prêmio. E para setembro, dezembro, já a nossa safrinha, com um câmbio aí de 5,10, nós teríamos um porto de 93 a 97 reais. Então, para o milho subir no segundo semestre, gente, nós precisamos de 3 fatores. O primeiro, uma disparada do câmbio, para puxar os preços aí nos portos. Segundo, uma super quebra de safrinha pelo segundo ano consecutivo, que por enquanto não está desenhada, apesar do ano de Laninha. E o terceiro, um problema na safra americana, que está longe de ser previsível, né? Apesar do verão americano estar sinalizando uma certa retração de chuva no meio oeste. Tá? Então, essas 3 variáveis é que nós temos que acompanhar daqui para frente, para dar suporte aos preços do milho ou não. Bem, por que não se está importando milho ainda? Porque a importação hoje ela é muito cara, né? A Argentina custa hoje R$ 113 no porto, mais os tributos, mais o frete interno. Então, é mais barato comprar milho caro dentro do mercado brasileiro do que importar. E para maio, com a maior entrada de safra argentina, nós teríamos aí 102, 103 no porto, que ainda é caro para o mercado brasileiro, certo? Bem, então sempre o mercado vai buscar aí ou a paridade de exportação ou a paridade de importação, e é isso que o mercado vai tentando fazer de novo, buscar a paridade de exportação. Por que isso, gente? Porque a safrinha está vindo bem. O Mato Grosso deve ter uma safrinha recorde, Goiás está muito bem, Mato Piba aí com um plantio de safrinha bem avançado, certo? Então, a safra do centro-sul do Brasil de verão é uma safra pequena,
Talvez a gente até aumente um pouquinho a safra do Paraná, porque as produtividades de Guarapuava para o sul do Paraná estão muito bem, do leste de Santa Catarina também, né? Goiás e Minas Gerais também uma boa safra, com produtividades recordes, inclusive. Vai ganhar aí talvez 1 milhão, 1,5 milhão de safra de verão, certo? A safrinha, gente, nós estamos aí com 1,2 de aumento de área, estamos agora, vamos reavaliar essa safra agora na semana que vem, e não se surpreendam se nós viermos com um número maior de safrinha do que as 83 milhões de toneladas. Nós aqui não somos São Pedro, né, gente? Então, a gente não consegue quebrar a safrinha antes do nosso caro amigo São Pedro. Então, se houver problemas lá na frente, nós vamos reduzir a produção. Se não houver, as projeções estão bem alinhadas hoje para 83 milhões de toneladas ou acima, porque é possível que Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais até tenham áreas maiores do que as projetadas inicialmente. É uma safra de 115,7, Mato Piba plantando bastante milho, talvez nós tenhamos uma safra recorde do Nordeste esse ano. E para o quadro do mercado interno, gente, nós temos uma safra de 115,7, não consigo ver a safra hoje menor do que essa, e teríamos aí que colocar a partir de julho 35 a 40 milhões de toneladas de milho no mercado internacional. Então vejam, uma safra americana normal, com uma safrinha brasileira normal e recorde, coloca milho no mercado internacional e acomoda preços em Chicago, certo? Então vou ser bem simples e bem prático para vocês. Safra americana normal e safrinha dentro do normal, sem nenhuma situação grave, o segundo semestre os preços vão para porto menos frete, né? A minha grande preocupação com o milho no segundo semestre é a decisão do produtor. O produtor, nesse momento, vem queimando milho no mercado para fazer frente aos seus compromissos financeiros de curto prazo e para sustentar a soja dentro do armazém. Então, o produtor está segurando soja de R$200 e queimando milho no mercado para fazer caixa. Então, por mais que você imagine que o quadro do primeiro semestre é apertado, que está saindo aí 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas em março, abril e maio, que não poderia sair, por mais que você veja toda essa matemática, a decisão do produtor de continuar vendendo milho e aceitando preços mais baixos, isso vai segurando preços do milho no curto prazo, né? Nós tivemos queda de balcão da semana passada para cá de R$8 por saco. E pressão de venda para todo lugar. Isso não é porque tem excesso de oferta. Isso é porque nós temos uma safra de 21 milhões no primeiro semestre, mais 4,2 de estoque de passagem, são mais de 25 milhões de toneladas. E se essas 25 milhões vêm todas em março para ser vendidas, porque o produtor quer vender milho para fazer caixa, os preços caem, independente do quadro de oferta e demanda nacional. Então, essa exportação brasileira de março, abril e maio deve carregar aqui 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas em março, abril e maio, enxugando aí o primeiro semestre e dando força para os primeiros milhos que forem colhidos aí no mês de junho, no mês de julho, dentro do mercado brasileiro, certo? Então, esse abastecimento essa transição de abastecimento daqui até a entrada da safrinha é a nossa chance de ver, talvez, o mercado tendo um repique por clima aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, né? Geadas, aquele movimento especulativo que todo ano nós temos, certo? Estamos com uma comercialização de safrinha relativamente atrasada, 25% apenas. Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a parte sul do Mato Grosso do Sul, vendendo muito pouco antecipado. E esse é o receio que eu tenho com a entrada da safrinha. Se o produtor continuar no viés de usar o milho para financiar a soja, naturalmente nós vamos ter pressões de venda na entrada da safrinha. Então, hoje, a venda do milho
para cumprir os compromissos de curto prazo. No segundo semestre, vão vender milho para comprar o fertilizante, para comprar os pacotes aí de insumos para a soja, para a safra de verão 22-23. Então, eu vejo o mercado realmente pressionado por esta decisão do produtor em queimar o milho no mercado para poder segurar uma soja de R$200 dentro do armazém. Tá? Então, assim, para a gente ir fechando, gente, o que nós temos aqui pela frente? Primeiro, essas variáveis pós-pandemia, né, esses problemas de distribuição de químicos, de fertilizantes, elas vão continuar ao longo do ano. Né? Então, não se pode imaginar ainda que com petróleo caro, né, com as minas do Canadá ainda tendo que aumentar a produção, né, com a guerra da Ucrânia complicando o mercado de fertilizantes da Rússia, a China segurando fertilizantes para ela, né, e tendo o yuan, aí, uma moeda que mais se valorizou no mundo durante a pandemia, e está sobrevalorizada também, os preços em dólar no mercado internacional desses insumos continuam caros, vão continuar caros. Agora nós temos aí uma certa acomodação, porque o mercado americano já está comprado, mas daqui a pouco vem a América do Sul comprando muito no mercado internacional. Não acredito em falta de fertilizantes, mas os preços vão continuar caros, né? Então, essas são situações que não se corrigem da noite para o dia e vão permanecer. Bom, nós estamos agora numa nova curva econômica, que é a de alta de juros e dólar muito forte. E alta de juros e dólar forte atinge o mercado de commodities, certo? Então, os fundos saindo do mercado de commodities para as aplicações de renda fixa podem realmente enfraquecer também preços de commodities nas bolsas internacionais, certo? E a guerra impõe um fato novo, né, ao mercado. E as oportunidades de venda para o Brasil estão surgindo. Ou seja, na soja, no milho, no trigo, esse movimento de preço internacional continua sendo um movimento muito bom. O câmbio é uma situação conjuntural, mas nós temos oportunidades de vender safra velha e safra nova em bons preços e garantir margens operacionais em relação aos nossos custos de produção, ok? Clima continua sendo La Niña e olhar bem aí para o mercado de milho, olhar bem o movimento do trigo, né? Porque as sanções da Rússia podem continuar, o Egito e a Turquia continuam comprando trigo da Rússia, a Rússia continua embarcando trigo nos seus portos, então estamos vendo que o trigo, em algum momento, com a entrada da safra de inverno, né, pode realmente acomodar preços lá fora e isso trazer também uma acomodação no preço do milho no mercado internacional. Mercado de clima nervoso com a safra americana esse ano. Por que nervoso? Com tudo o que está acontecendo e com a quebra da América do Sul, o que não pode ocorrer esse ano é uma quebra na safra americana. Então, nós vamos ter bastante volatilidade em Chicago daqui até setembro, com essa confirmação de safra americana. Ou seja, vamos ser bem simples, tá? Clima indo bem nos Estados Unidos, preço para baixo. Clima com problema, preços explosivos. Porque independente se a Ucrânia plantar ou não, gente, o que realmente interessa é se Estados Unidos vai ter uma boa safra. Porque se a Ucrânia plantar, mas os Estados Unidos tiver uma quebra de safra esse ano, os preços vão continuar muito altos de qualquer forma. Então, basicamente assim, depois da intenção de plantio, acompanhar as variáveis de clima em cima dos Estados Unidos, que o Marco Antônio deve comentar agora no final do evento, porque isso vai direcionar os preços internacionais para o segundo semestre, para nossos preços de safrinha, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora aguardo aí o Dylan e o Rodrigo avançando no evento.
Obrigado, Paulo. Dando continuidade, então, ao evento, eu peço agora que o Rodrigo vai passar alguns dados sobre algumas promoções que Safras está apresentando durante esse evento. Ele vai dar continuidade agora. E então, Rodrigo, é contigo nesse momento. E logo depois do Rodrigo, a gente volta com o Paulo para a sessão de perguntas e respostas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Dylan. Obrigado aí. Queria parabenizar o nosso especialista em milho, Paulo Molinari, por essa excelente palestra. Chegamos aí ao último dia do evento, com um recorde de inscritos nessa terceira edição, e nós de Safras preparamos algumas promoções para presentear você, participante, ao longo dessa palestra. Decidimos dar 2 presentes a todos os participantes, mas atenção, porque essas 2 surpresas, elas só valem para hoje e para você que se inscreveu. Em primeiro lugar, nós abrimos um número limitado de vagas para os cursos de Safras Educacional de milho e soja. Os cursos são comercialização de milho e soja, trade school de milho e soja e opções de milho e soja. Com esse QR Code que está na sua tela, você pode pegar a câmera do seu celular, você será redirecionado para a nossa página de compra. Você pode usar o cupom WIC20 ou clicar no link do chat que o Dylan vai colocar já já. E a segunda surpresa é que exclusivamente agora estamos com um super desconto de 50% na assinatura anual da plataforma Safras. É 50% de desconto para o plano anual das commodities de café, açúcar e etanol e algodão. Então, você pegando o seu celular, redirecionando ele para o QR Code, você vai para a página de compra, direto para a área onde você compra o pacote análises, coloca o cupom SAFRA50 e aí você terá 50% de desconto. Então, não perca essa oportunidade, corre lá no chat e garante essa promoção até as 24 horas de hoje. Obrigado, Dila, é com você. Obrigado, Rodrigo. Voltando, então, para a sessão de perguntas e respostas, lembrando que até às 9h15, o Paulo está à disposição para responder as dúvidas. Peço que mandem as perguntas ali no chat, mas nós já temos algumas para dar início a essa sessão. Paulo, a Marcela Caetano pergunta: como está a disponibilidade atual de milho no mercado doméstico e qual é o patamar habitual de oferta para esse momento? Essa pergunta da Marcela, e ela pede também, se possível, pode apresentar novamente, ou pelo menos mostrar o dado de produção brasileira, que ela perdeu os primeiros minutos da palestra e gostaria de ter esses dados. Obrigado, Paulo. Bem, Marcela, os dados estão aqui na tela, né? Nós vamos revisar essa estimativa agora na próxima semana, e possivelmente nós viramos com dados maiores. Então, a disponibilidade vai ser de 21 milhões de toneladas, mais esse estoque de passagem de 4 milhões de toneladas que nós viemos no ano passado, certo? Então, o ano comercial brasileiro começa em 1º de fevereiro, nós temos aí perto de 6 milhões de consumo por mês, nós estamos aí no 2º mês do ano comercial, então nós temos 12 milhões de toneladas de demanda nesses primeiros 2 meses, mais 2 milhões de toneladas de embarque que foram compromissados agora com a exportação de março, abril e maio. Então nós temos aí uma disponibilidade ainda de 10 a 12 milhões de toneladas dentro do mercado brasileiro, certo? Marcelo, a questão não é se a disponibilidade ela vai ser suficiente para atender o mercado ou não. A questão é que o produtor tomou a decisão de vender milho no mercado interno e segurar soja. Esta decisão, o balcão cai R$ 8,00 e o produtor continua vendendo milho, né? E isso vai causando um impacto de oferta dentro do mercado interno. Isso ajuda o consumidor nesse momento, um primeiro semestre crítico. Veja, o ano passado, nós tivemos um estoque de passagem de 6 milhões e meio. E o preço explodiu no primeiro semestre, né? Nós estamos hoje com preços recordes do milho para um primeiro semestre. Atingimos, semana passada, preços espetaculares, mas essa decisão de venda do produtor vai ajudando o mercado a se estabilizar e a cair nesse momento. Então, essa é a questão. E tem esse encaixe, né?
entre esse primeiro semestre e a entrada da safrinha. Nós temos algumas lavouras que vão ser colhidas no Mato Grosso no final de maio, algumas aqui até no extremo oeste do Paraná também no mês de junho. Uma grande parte vai ser julho e agosto, como sempre. O Paraguai deve ter algumas lavouras entrando já no final de maio e junho. Então, assim, eu vejo a situação do milho como de pressão por conta da própria decisão do produtor. Ok? Ok, Paulo. Uma outra pergunta aqui do Ralph Rezende. Ele pergunta, claro, tem a ver com o setor sucroenergético, mas eu também vou linkar com a pergunta do sábio Davi e tem esse impacto sobre o mercado do milho. O Ralph pergunta, Paulo, há impacto no setor sucroenergético para o Brasil com a isenção de imposto de importação de etanol adotada nessa semana pelo governo? Temos risco de redução de rentabilidade do setor em função de estímulo no consumo de etanol açúcar importado? E o Sávio, complementando a pergunta, coloca, a isenção de impostos na importação de etanol pode afetar o preço do milho? Não, né? Porque o Brasil ele é importador de etanol. O Brasil, o Maurício aí pode... acredito que ele trabalhou isso na palestra dele, né? Mas o Brasil é importador de etanol, todo ano o Brasil importa etanol. Então, assim, importar aí um certo pequeno volume nesse momento, eu não sei se... E a única fonte de importação é Estados Unidos, eu não diria que hoje isso vai mudar nada dentro do mercado interno, nem preço de etanol do mercado interno, e muito menos, gente, preço de milho, certo? Então, querer carregar essa isenção de preço de etanol da importação para um efeito sobre o mercado de milho, esqueçam. O milho, o etanol hoje corresponde a 7 milhões e 600 mil toneladas de demanda para 2022, para um consumo brasileiro de quase 79. Então, desculpem, mas o etanol tem um peso muito pequeno dentro da formação de preço no mercado brasileiro. Eu diria para vocês o seguinte, que a crise da suinicultura brasileira tem um efeito bem maior sobre o preço do milho do que essa decisão do etanol. Sobre o açúcar, eu não sei trabalhar com vocês, porque o outro analista é o Maurício Muruz. Então, eu deixaria essa pergunta aí para o Maurício responder aí via e-mail, na medida do possível. Certo, Paulo. O Maurício falou sobre isso ontem e depois as palestras estarão disponíveis na nossa plataforma, o pessoal vai receber essa demonstração na plataforma e pode recuperar, ele pode explicar melhor esse impacto. Paulo, mais uma pergunta aqui. O Rafael Juan pergunta, elogia a apresentação e também pergunta, caso haja o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia em abril, você acha que faria preço no milho? Sim, todas as commodities, eu diria assim, olha, a commodity que tem menos a ver com a guerra é o complexo soja. Isso tem a ver com o girassol, do óleo de girassol da Ucrânia, que é uma boa exportadora, atendia muito a Europa, mas o mercado já tratou de substituir o óleo de girassol pelo óleo de canola do Canadá, pelo óleo de soja, pelo óleo de palma da Malásia. Então, o mercado já trabalhou essa substituição ucraniana no óleo. Então, o efeito guerra sobre o óleo, sobre o complexo soja, está mais em função do petróleo, do biodiesel, do que necessariamente em função do óleo de girassol. No caso do milho e do trigo, se a guerra terminar agora, bom, aí nós temos que ver em que situação a Ucrânia fica, né? Para saber se ela vai plantar, a parte que vai virar Nova Rússia, se ela vai... É claro que lá sobraram produtores, né? Sobrou população, se esses produtores vão estar lá para plantar, a safra de verão ou não. E depois da guerra, nós temos que saber se as sanções em relação à Rússia, elas prevalecerão ainda. Eu acredito que a Rússia, para terminar a guerra, ela vai querer renegociar também as sanções que o Ocidente impôs nesses últimos
nesses últimos dias, né? Hoje deve sair mais uma onda de sanções em relação à Rússia. Então, esse torniquete vai apertando, talvez para tentar derrubar o Putin, né? E acho que esse imbróglio Rússia pode ir um pouco mais longe do que o esperado, né? Agora, o primeiro impacto psicológico do mercado para as bolsas, para o mercado de Chicago, é de que terminou a guerra, os preços podem cair. Então, por efeito psicológico, os fundos, né, os investidores podem derrubar o preço do trigo, com efeito para o milho, de forma muito prática, muito rápida, mesmo que depois tenham outras consequências mais à frente.